O presidente Jair Bolsonaro afirmou numa rede social que se o projeto de lei OPLN 4, que autoriza crédito suplementar de 248 bilhões de reais, não for aprovado pelo Congresso Nacional, o governo vai ter que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência no próximo dia 25 e que, nos outros meses, vão faltar recursos para aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf e Plano Safra. Por causa da crise nas contas públicas, o governo pediu ao Congresso no início do ano um crédito extraordinário de 248 bilhões de reais, recursos que serão obtidos com emissão de títulos do Tesouro. A chamada regra de ouro impede o governo federal de se endividar para pagar despesas correntes, como previdência social e benefícios assistenciais. É isso que o governo tenta contornar. Agora, Zé Maria, você tem pessoas aí na oposição que fizeram parte ou foram aliadas de um governo que estourou as contas públicas. E a qualquer medida para conseguir o equilíbrio fiscal, fazer o ajuste fiscal, eles acusam o governo de estar retirando direitos. E, ao mesmo tempo, não deixam o governo conseguir um crédito para conseguir efetuar o pagamento de programas sociais que esse pessoal defende. Deles. Quer dizer, programas sociais como Bolsa Família e outros. E aí, Zé Maria? Preocupante uma posição assim dos partidos de oposição. Muito preocupante. Eu vou revelar a fonte porque ele não pediu segredo nenhum, mas o deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo, me disse claramente: nós não vamos esticar a corda e vamos aprovar, porque já fomos governo e sabemos qual é a repercussão disso. O Partido dos Trabalhadores e os partidos aí de oposição, PCdoB, PSOL, serão responsabilizados por uma provável paralisação de parte importante do país e não pagamento de dados importantes, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é uma aposentadoria social, Bolsa Família e outras aposentadorias. O presidente Jair Bolsonaro já decidiu que não vai praticar pedaladas fiscais. Então, se não houver autorização do Congresso, não se paga aposentadorias e não se gasta. Isso aí é uma autorização para lançar títulos da dívida pública, né, para pagar assuntos não de investimentos, mas de gastos do governo, né? E aí o que acontece? Se não houver autorização, o presidente Jair Bolsonaro já decidiu que não paga. E os deputados sabem que ele não está blefando e que não haverá pagamento. Então é se preparar para assumir a responsabilidade de paralisação de parte importante do governo. Lembrando que este orçamento não foi feito pelo governo Jair Bolsonaro, foi feito ainda no governo Michel Temer, né? Isso é que é importante dizer. Eu conversei com o relator, o deputado Hildo Rocha, que disse que há dificuldades para votar, mas não há tanta, não há. Haverá a aprovação. É a oposição querendo tirar a casquinha. E olha, ele veio com a saída de pagar com reservas cambiais, que tem lá 340 bilhões, e pagar também com excedentes do Banco Central, que é o dinheiro que o Banco Central ganha vendendo e comprando dólar, né? Mas isso não está ali na ideia da equipe econômica, não. Então, a oposição precisa ter responsabilidade como cidadão e como representante do povo e não impedir o pagamento de setores importantes do governo, que é isso que vai acontecer. Olha só, aqui nós não somos chegados, acho que todos os que nos acompanham percebem isso, a uma autolouvação, né? Mas a gente vê as coisas como as coisas são e conta o caso como o caso foi. É o que o governo tem de aprender a fazer em momentos assim. É isso que o Zé estava falando. As despesas
são resultantes de outros governos. O orçamento, que não é possível cumprir, foi elaborado pela legislatura anterior, na legislatura anterior do Congresso, e é coisa que vem do Temer. O Bolsonaro pegou um país quebrado. O que pretendem os espertalhões do PT? Não, vamos deixar ele sem saída porque ele vai pedalar. Olha, eles acham que todo mundo é bobo, né? Ele vai pedalar como a Dilma, e aí a gente dá um jeito nisso. O Bolsonaro tem de explicar didaticamente, não só com lives, tá? Fazer um pronunciamento explicando a origem da falta de dinheiro, dizendo: eu não vou recorrer a ilegalidades como as que foram assumidas assumidas não, né? Ela praticou e dizia que não era com ela, pela Dilma Rousseff. E não, eu vou paralisar os pagamentos, aí como ocorre nos Estados Unidos quando se dá tal impasse. Mas ali é uma coisa muito mais lógica, os partidos se explicam e assumem. Tem que chegar e falar: olha, tá aqui. Eles têm a regra de ouro, que tem que ser respeitada mesmo, e eu vou respeitar. Agora, eu estou no governo, o Jair Bolsonaro deve dizer isso, estou no governo aqui há 5 meses, herdei a dívida e não permitem que eu pague. É isso a oposição brasileira. E deposita o problema no colo desses farsantes, que eles vão aprovar isso aí rapidinho, como disse o deputado Paulo Teixeira ao Zé Maria. Essa é a atitude lógica em qualquer lugar do mundo, por mais acirrado que seja o confronto entre oposição e governo. Eu citei aqui o Bolsa Família de cabeça, aí eu peguei aqui a lista que eu tinha lido mais cedo dos programas que poderão ser afetados, porque o governo Bolsonaro está pedindo a contratação, repito, de 248,9 bilhões de reais para cobrir despesas com os seguintes programas, com os seguintes pontos do orçamento: Previdência, benefício de prestação continuada, o BPC, vou voltar a esse assunto, renda mensal vitalícia, RMV, o Bolsa Família, como eu já falei, o Plano Safra, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, Programa de Sustentação do Investimento, reconstrução de municípios afetados por desastres naturais e outras subvenções para operações oficiais de crédito. O que a equipe econômica do governo alega é que se o Congresso não aprovar esse crédito suplementar, alguns programas sociais podem ficar sem dinheiro já nesse mês, como o BPC, o benefício da prestação continuada, e o Plano Safra. O que é engraçado, Augusto Nunes, é que o BPC é considerado um ponto sensível da reforma da Previdência. Todo esse pessoal posa de defensor desse benefício que é pago a idosos pobres. E agora não quer votar a favor de um crédito que permite o pagamento do benefício de prestação continuada, do BPC. Que eles querem... Então, assim, é um paradoxo, obviamente, só por uma questão política. Só para tentar queimar o adversário, para tentar fazer o adversário se enrolar, sempre contra o Brasil. E mais, né, Felipe, nós somos generosos mesmo, aí como você vive lembrando aqui, a gente até diz... reapresenta o argumento usado pelo deputado Orlando Silva. Ele não quer dar um cheque em branco ao governo. Ele acha perigoso. Perigoso é dar um cartão corporativo ao Orlando Silva, declarante. Quando ele era ministro do governo Lula, ministro do esporte, onde ele fez programas aí mais... infestados de maracutaias, ele pagou até tapioca com cartão corporativo. Ele é o perigo. Ele fora do governo, se ele tivesse no governo, não pode dar cheque em branco, mas de jeito nenhum. Agora, sem ele lá, não tem perigo não. O problema é ele. Não pode nem pegar cheque em branco, nem cartão corporativo. Zé Maria, algum complemento? Não, é isso mesmo, e tudo está desenhado para que a oposição, se continuar nessa queda de braços, não ganhe nada, que a ideia é pressionar, adiar, deixar para a última hora e lá negociar, mas com esse governo é diferente, não há esse tipo de negociação, eu estou prevendo aqui.